Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão aqui no nosso Trends News Arena Phygital. E essa sessão é para colocar fogo no parquinho. Para quem não me conhece ainda, eu sou Renato Grau, sou fundador do Trends News. E assim como vários dos meus colegas aqui, todos temos vários chapéus, várias iniciativas. Mas em comum, essas três figuras aqui têm de conhecer muito bem a área de investimentos, de startups, e eu os chamei aqui para trazer alguns insights de quem está dentro desse mundo, do que está acontecendo de certo, de errado, principalmente na área da saúde. Antes eu queria que vocês se apresentassem, por favor, primeiro as damas. Paula. Oi, gente, tudo bem? Sou Paula Mateus, eu sou médica de formação, sou cirurgiã, fiz cirurgia geral e trauma. Depois eu tive uma carreira executiva, tanto em executivo de saúde pública quanto privada, na saúde suplementar. Entrei no mundo de empreendedorismo, fiz intraempreendedorismo, depois passei como investidora e hoje eu estou no conselho, tanto de startups quanto de grandes corporações abertas empresas abertas na Bolsa, como a Aliança e na Boston Scientific como multinacional. Então eu vou dizer aqui que eu passei por vários dos chapéus possíveis, desde o empreendedor, como executivo, como intraempreendedor, como investidor. Então dá para dizer todos os sincericídios que vão acontecer no meio do caminho. E tem um sócio aí ao seu lado em vários chapéus, né? Tem sim. Esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E ai de você se você falar o contrário. Que foi casar com a Paula. E foi por uma startup que deu errado que a gente vai comentar. Olha só. Algumas coisas erradas dão certo no final. Mas eu sou Carlos Balarati, sou médico patologista clínico, vim daquela formação assistencial de trabalhar no Hospital Sírio-Libanês, executivo da Medial, fui presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, depois fui para o mundo de investimento, atualmente eu sou investidor anjo, investidor de alguns fundos e também sou empresário, tenho uma fábrica de reagentes chamada Caulab e estamos nesse mundo aí de investimento e empreendedorismo também, com várias histórias, muito delas boas e algumas não tão boas que a gente vai dividir com vocês. Bom, até porque empreender é sempre uma jornada que não é uma linha reta. E aqui ao meu lado, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande, uma afinidade alvinegra. Rosalá, você pode se apresentar, por favor? Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Eu sou Rosala Santoro. A gente resolveu dividir o palco aqui, os médicos para lá, os engenheiros para cá. Assim como o Renato, sou engenheiro de formação, engenheiro químico, fiz carreira corporativa, a parte mais relevante dela foram 20 anos de instituição bancária, então passei por Santander, por Unibanco, Itaú e terminei esse ciclo bancário no Safra. Aproveitei a pandemia para mudar de atividade, passei para uma área de investimento anjo, me filiei a sociedades de investidores anjo, a Poly Angels e a Fé Angels, né, as duas lá em São Paulo, as duas sediadas ali na Universidade de São Paulo. Eu sou ex-aluno das duas e me juntei com um grupo de investidores que eu conheci nessa jornada. A gente fundou a Superjobs há mais ou menos 6 anos atrás, e uma tese que não é vertical na saúde, mas vocês vão ver que o sincericídio vai valer para alguns projetos de saúde. Vai ser um prazer trocar compartilhar essas informações com vocês. Bom, aí a gente quando fala de startups, de empreender, a gente fala que o primeiro insight é aquela ideia que veio e você precisa estruturar num pitch de vendas. O que realmente atrai cada um de vocês num pitch de vendas? Num pitch da ideia que, no final das contas, é aquela venda da startup. Paula? Do pitch, zero. Zero. Hoje eu aprendi zero. Você vai dizer, calma aí, Paula, do que você está falando? Ideia vale 1 centavo, não é nem 10 centavos. Tá? Tese não deixa ninguém rico. Muito legal, você pode vir com a melhor ideia do mundo, descobriu a América, vou olhar, não vai
não vai me mover nada em emoção. Hoje, obviamente que você tem um clivo, né? Vamos inventar a roda ou fazer a planta azul, sei lá. Não, claro que você tem que ter. Mas o que chama atenção é o founder. É o fundador. É o perfil. É o CPF, como diz o meu amigo Istvan, que culhou um termo que eu adoro. CPF, né? Como é que é? Perfil, característica do perfil do founder. Tá? É literalmente, é esse CPF que a gente olha. Mas do que você está falando? Aí, claro, a gente vai falar das características, mas hoje, tese, ideia e pitch é básico, é o mínimo, é que nem anatomia para cirurgião. O que eu vou olhar é o perfil do founder e o histórico de vida dele, principalmente. Excelente, excelente, Paula. A brincadeira que a gente faz é que o jockey é muito mais importante que o cavalo, né? E é um grande fato, porque todo problema identificado ele vai ter uma abordagem. Essa abordagem ela vai ter que mudar ao longo do tempo. Nunca, difícil, nunca não, né? Nunca diga nunca. A primeira abordagem, quase nunca, é o que vai escalar, é o que vai encontrar o seu product market fit, é o que vai encontrar o seu mercado endereçável, e você tem que ter um empreendedor capaz de perceber isso e ser resiliente o suficiente para olhar para dentro, olhar para a empresa dele e falar, putz, não é por aí, eu preciso dar uma correção de rota aqui. Então, sem dúvida, o empreendedor em primeiro lugar, e eu acrescentaria a questão de você ter um problema real para resolver. Porque para mim, cara, o grande problema do pitch é que é muito comum a gente ouvir uma solução pronta à procura de um problema. Né? Então, quando você de fato tem um problema real, né, e você encontra uma pessoa incrível que está disposta a endereçar esse problema, eu acho que a gente começa a conversar num ambiente de pitch. Eu acho que vocês falaram muito bem. Eu acho que tese só deixa rico, na minha época deixava rico o dono da gráfica, que você tinha que fazer 10 teses, encadernar, era a única pessoa que ganhava dinheiro com tese. Mas no fim nós investimos em pessoas, as ideias são secundárias, porque uma boa pessoa ela vai executar qualquer boa ideia. E aquela questão de, o problema é, eu tenho uma solução para um problema real ou eu tenho uma solução para um problema imaginário? Então, isso é também que tem que ser visto. Às vezes você tem soluções maravilhosas, mas que não tem mercado para isso, que não vai ter aderência, não vai ter uma série de coisas. Então, eu vejo, por exemplo, vamos dar um exemplo do Gurgel, que lançou o primeiro carro elétrico brasileiro numa época que não se precisava de carro elétrico. Ninguém falava de ESG, ninguém falava de nada, de planeta ficando mais quente, essas coisas. Então, mas basicamente, o que você investe? Você investe em pessoas. E identificar a pessoa certa é muito difícil. Relacionamento humano é muito complexo. Identificar uma pessoa certa para que você dá seu dinheiro para ele colocar numa ideia e entregar é quase ganhar os 800 milhões da Mega Billions. Bom, e já começando a sessão Sincericídio, dentro desse tema de escolher ideias, vamos falar aqui da saúde e colocá-las em prática. O que vocês viram que deu muito ruim, que vocês acreditaram? Então, não sei se na jornada, né, Paulo, a jornada de aprendizado, aquele pitch pegou e depois na época não se confirmou. Traz algumas historinhas. Acho que 80% do que eu vi de saúde, desde a hype da pandemia até agora, deu errado. Então esse é o primeiro. 80%? 80% para não ir mais, tá? Pode ver quem pegou dinheiro na época, as startups que vieram, quem é que está no mercado ainda. Mas o que eu vi, olha, olhando aqui para a plateia, né? Se eu pudesse citar o nome, as pessoas daí levantam a mão dizendo. Nós temos um médico aqui, que criou um baita produto digital para radiologia, e a Big Corp, literalmente, desculpa a palavra, roubou a ideia dele. Ele foi apresentar e é o que acontece na vida real. Roubaram, não conseguiram executar, falharam, agora chamaram ele para trazer o produto e tocar a área. Então, assim, deu errado? Deu. Por um período, a gente estava conversando, é muito difícil para o empreendedor passar por isso. Mas agora, literalmente, é ele que está na pista. O que eu vi dar errado comigo? Eu coloquei um CEO na minha primeira startup trazido por um fundo,
E o cara literalmente me tomou a empresa. O que ele fez com ela? Quebrou ela. Mas para eu entender e ver o meu filho, né, que naquele momento estava nascendo, ir por água abaixo, como é que ele quebrou ela? É porque eu quebrei. Eu fui lá e montei o concorrente. Né? Você pode roubar minha boneca, mas eu sei onde está o botão de autodestruição dela. Então, assim, foram verdades que a gente foi vendo. Então, a gente viu executivo passando perna em empreendedor, a gente viu fundo passando perna em empreendedor, a gente viu empreendedor passando perna em fundo e investidor, a gente viu um show de horror no Brasil que aconteceu, tem de tudo. A, B, B para A, todos os caminhos. Mas isso é a realidade. Muita gente saiu do mercado, perdeu, outros se pivotaram, se reencontraram, mas hoje a realidade que tem de sincericídio em todos, tá? Não vou dizer assim, me diz um santo dessa história, nenhum. Mas me diz uma empresa, Paulo, ali é legal, funciona. Eu vou te dizer que uma bem madura que eu gosto é o Einstein, mas no início eu errou bastante também. Isso será, Bala, será que esse contexto que a sua sócia trouxe, primeiro, entendo que você compartilhe dessa minha opinião, da mesma, se não sinaliza. Mas será que essa é a regra geral mesmo? Será que as pessoas não estão preparadas para empreender? Qual é o problema? Se está tanta coisa dando errado, qual é o problema? Porque a gente sabe que, originalmente, faculdades de medicina e as outras não ensinam as pessoas a empreender. As pessoas acabam indo por uma ideia, uma opção. Qual que é a tua visão? Eu vejo aqui nessa plateia 2 ou 3 empresas que vão dar muito certo. Por quê? Porque tem pessoas que conhecem o assunto, se juntam a outras pessoas que se complementam a elas, mas a grande maioria... Primeiro que investir... Ter uma startup virou moda. Era papo de barzinho. Pô, o que você tem? Eu montei uma startup. Só que a montagem de uma startup, de uma empresa, é uma coisa séria. Muitos mecanismos não funcionam no Brasil. Mútuo conversível não funciona no Brasil. Nós estamos Explica para quem não conhece a questão de contrato de mútuo conversível, que é importante. Depois eu passo para a Paula, que é craque nisso. Mas, primeiro, startups... o judiciário brasileiro é muito instável para a gente colocar algumas coisas. Então, você não tem uma questão jurídica muito bem estabelecida. Então, isso é muito complicado. Segundo, as empresas que hoje eu invisto, elas têm que ter... tem que ser formadas lá fora, tem que ter algum braço lá fora. Por quê? Porque isso traz para o investidor uma segurança muito grande. Como eu falei, mútuo conversível não funciona, estruturação das empresas tem que ser olhadas, e esse foi os grandes problemas que nós tivemos. Para vocês terem ideia, eu, como investidor, junto com a Paula, estamos processando uma empresa para recuperar o dinheiro que eles pegaram da gente, que acabaram usando esse dinheiro para fraudar o sistema de saúde. Então, isso é muito complicado. Se fosse nos Estados Unidos, estariam presos. Mas aqui, por enquanto, estão rindo da nossa cara. Por enquanto. Rosala, você passou por apertos semelhantes? Bom, é absolutamente impossível dizer que não, né? Porque a gente provavelmente padece das mesmas dores aqui. O que me lembrou agora, que não era exatamente ligado à saúde, mas na linha do comportamento que você citou, de um CEO que usou todo o dinheiro. E quantas vezes você não ouviu? Falou assim, olha, se você não fizer um follow-on agora, eu vou quebrar. Né? E, gente, tem momentos que a resposta tem que ser, ok, quebre. Quebre. Não, se você não assinar isso aqui, a companhia acaba. Cara, a gente combinou essa jornada, não combinou? Não é o que está aí no Estatuto Social. O que você está pedindo é razoável para você voltar para o investidor e falar assim, cara, vamos recombinar o jogo? Se é razoável, é óbvio que você vai ser flexível o suficiente para ser. Quando você vê ou má fé, né, principalmente má fé, mas depois você vê, assim, ou você vê uma incapacidade total de gestão, o que já aconteceu, que eu posso compartilhar com vocês, falar assim, ok, a gente vai fazer o follow-on, a gente vai mobilizar aqui os investidores para que a empresa continue, mas você não continua como CEO. A gente vai ter que buscar um substituto para você para executar o que a gente combinou entre a gente.
Tá? Sabe aquele é raro, mas acontece muito? E acontece muito, gente. Outra coisa, não sei se vocês passaram por isso também, provavelmente sim. Chega aquele momento que começa a ver, a gente participa lá da gênese da empresa, a gente apoia aquele empreendedor para fazer o 0 a 1 dele, aí ele encontra um investidor maior, normalmente uma corporação, e ele quer se juntar a uma corporação, e ele olha para aquele investidor, e quando ele não tinha absolutamente nada, apostou nele, e fala assim, então, eu te devolvo o seu dinheiro com CDI, tá ótimo, não tá? Não tá. Porque de cada... Para mim já estaria ótimo de alguns. Para alguns, né, Paulo? Alguns eu concordo, alguns eu compro. Mas quando você vai fazer um investimento numa empresa que você tem pouquíssima certeza do que está para frente, né, você vai ter que buscar ali alguma coisa que você veja potencial de talvez umas 20, 25, 30 vezes. Por quê? Porque uma vai carregar o teu portfólio de 10, às vezes mais, né? E não existe decisão certa nem errada. Existe a decisão que você tomou naquele momento com as informações que você tinha. Então, o grande desafio é você ter o norte de qual é o objetivo com aquele investimento, como é que você pode ajudar aquele empreendedor, quais são as conexões de mercado que você tem para ajudar aquele empreendedor na jornada e você poder orientá-lo nesse caminho e falar assim, olha, cuidado com isso aqui, conversa com esse cara aqui. No nosso ponto de vista, pelo menos do que a gente tem de modelo lá na Superjobs, o smart money, você investe naquele empreendedor dinheiro, você investe know-how e você investe networking. Tá? As duas últimas coisas não são tão tangíveis assim, mas tem um grande problema, esse sincericídio, nesse modelo que a gente navega, que é o quão coachable é o empreendedor. Né? O empreendedor, ele tem aquelas verdades absolutas, ele vem para a mesa e é para vir. Talvez se ele não tivesse isso, ele não estaria na mesa com a gente. Né? Mas se ele perceber na gente só um cifrão na cara e não um ecossistema que pode de fato apoiá-lo na jornada de construir uma empresa grande, teremos problema com ele no caminho. Eu acho que se usou a palavra, assim, se a gente tivesse que definir uma palavra-chave dessa mesa, é o coachable, né? Não sei nem falar direito, mas é isso. É quanto o empreendedor, independente da idade, ele está disposto a ouvir e a repensar os conceitos dele. Então, ótimo, eu tenho uma tese e tal, eu quero provar. Mas qual é a minha capacidade no decorrer dessa tese que eu tenho de ouvir o mercado, de ouvir as pessoas e dizer, não é bem assim, preciso ajustar essa rota. Eu preciso. Essa capacidade que eu diria que é de um velejador, de ir ajustando a vela para não afundar o barco, é a característica principal. Então, sim, o cara tem que ser apaixonado pela tese, mas ele tem que ser apaixonado melhor pela resolução do problema, e não pela solução que ele está trazendo, porque às vezes a solução agora não é exatamente o que vai acontecer. Você vai fazendo esse ajuste de rota. E eu acho que trazer psicólogos, trazer psiquiatras é o que vai evitar muito das falhas, pelo menos é o que eu estou vendo, e mapear esses egos, mapear, literalmente como manda a psiquiatria, o id, o ego, o superego, como que essa pessoa se comporta, as dificuldades, quais são os níveis de transtorno de personalidade que ela tem, que todos nós temos, trazer esses conceitos reais da psicologia e da psiquiatria para identificar tese mais founder. Mas acho que a palavra, fala de novo aí para ficar bem claro para o público. Coachable. Coachable. Essa é a palavra que é o empreendedor que hoje eu procuro, entendeu? Se ele tem essa capacidade. Se você começa, e muitas vezes agora os fundos estão testando, você começa a testar o empreendedor para ver se ele escuta, como é que ele reage, se ele escuta e depois contra-argumenta com você numa boa, dizendo se está certo ou errado. Se ele já vem dando uma surdada, já vem querendo mostrar que ele que sabe, é esse que eu já nem faço cheque nem perco mais tempo. E a gente teve uma dessa. Eu e o Renato, eu fui ajudar ele numa startup específica, levando um cliente específico, e o cara queria ensinar uma multinacional sobre o negócio. Eu falei, beleza, cara, continua, segue reto toda a vida, mas na minha mesa você está fora.
Explica o mútuo. Deixa só você falar dessa questão da pessoa ser guiada, depois eu falo tecnicamente. Mútuo conversível, não assinem esse negócio. Esse é o principal para vocês saberem. Mas tem outras alternativas? Só para complementar essa primeira colocação de vocês, sem dúvida nenhuma, se a pessoa sabe mudar o caminho, sabe entender que ela precisa mudar, que ela precisa entender outras coisas, que tem outras visões, essa pessoa vai ter muito mais chance de sucesso, porque a própria ideia dela vai ser mudada, ela pode pivotar durante o processo de crescimento da empresa. Isso faz parte de um crescimento humano, um crescimento como pessoa. E como eu volto a dizer, pessoas, nós investimos em pessoas, e se as pessoas não crescem, a empresa também não vai crescer. Quando eu falo não é crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, uma série de coisas. Entender que a crítica não é só uma crítica, é uma oportunidade para melhorar. Paula, passando pelas questões técnicas e jurídicas de contrato de mútuo conversível. Então, gente, o contrato de mútuo conversível é um instrumento de dívida no Brasil. Né? Você pode assinar uma nota promissória, você pode fazer uma CCB, você pode ter um mútuo conversível, ele é um instrumento de dívida. Eu vou te emprestar dinheiro, né? Nós vamos definir as cláusulas de quanto você vai me devolver esse dinheiro pode ser convertido em equity na companhia, tá? A gente sempre faz o contrato de mútuo pensando na conversão, o próprio nome já diz, mútuo conversível. O X da questão é, e quando você não quer converter? Que foi uma situação que aconteceu conosco. O nosso mútuo foi infringido, por cláusula e por determinação jurídica ele foi antecipado, e eu quero meu dinheiro de volta, porque eu emprestei dinheiro para fazer uma tese A, e a turma foi fazer uma tese B, e ainda conseguiram angariar um monte de processo criminal nas costas, em saúde. Então a gente não quer participar disso. Eu e o Bala, os mesmos mútuos, fizemos a mesma tese, demos entrada em judiciários diferentes. Um juiz decidiu uma coisa, o outro decidiu outra. É igualzinho, gente, e é público. Tá? Então, e assim, estamos na briga. Deu tempo dos meninos montarem uma segunda empresa, transferirem todo o dinheiro para essa empresa, a gente está correndo atrás das empresas e literalmente tem que ficar incluindo no processo as outras empresas que eles montam. Moral da história, não vai, é muito difícil de se recuperar o dinheiro. Aí você me pergunta qual é a solução. Quando você faz um safe, né, quando você faz um instrumento lá fora das empresas, que Sofia está estruturado em Delaware, está estruturado em Cayman, está estruturado na Holanda, como a gente investe numa empresa de Berlim, o investidor ele é muito mais protegido, né? O universo judiciário, esse tipo de fraude é fraude financeira, e o cara faz fraude financeira nos Estados Unidos, ele não vê mais o Mickey, então ele já tem um pouquinho mais de medo, né? Ele não gosta dessa brincadeira. Então, o investidor ele tem uma proteção melhor e o empreendedor também tem uma proteção melhor. Ele tem uma certa proteção jurídica de não responder na física, de não responder com patrimônio. Então, hoje, foi legal o marco legal das startups, mas mútuo conversível, se você tiver problema com ele, você vai cair na vala comum do judiciário. Outro instrumento juridiquês, o famoso SOP, né, o Stock Option Pool, não foi aprovado no marco legal das startups. Então, quando você troca serviço por equity, como já aconteceu comigo e com o Bala, fiquei 1 ano trabalhando numa startup e não ganhei nada. E se eu quiser cobrar deles qualquer coisa, Stock Option Pool eu tenho que entrar com ação trabalhista, porque ele cai na vala do trabalhista. E daí eu tenho que ter hipossuficiência intelectual em relação ao empreendedor, que é óbvio que eu não tenho. Eu tenho mais dinheiro, tanto que eu emprestei, tenho mais conhecimento, tanto que eu sou conselheiro. Então, são 2 instrumentos que, quando falham, esquece, vai virar pó. Todos os SOPs que nós tivemos viraram pó. Os mútuos conversíveis que a gente teve no Brasil, a gente teve problema. Lá fora, a gente não teve problema com nenhum. Então, estou falando de mundo real. Às vezes, na empolgação, eu vou virar advisor de startup. Legal, querido. Então, 90% das vezes, você vai trabalhar de graça e não vai ganhar nada, e nem um muito obrigado, e ainda o cara sai falando mal de você. E, Paula, você falou 2 alternativas, SOP e mútuo conversível, aqui no Brasil, e nenhuma funciona bem. Tem alguma que funciona lá de fora? A sua visão, acho que é importante. Bom, eu provavelmente estou em tickets menores, tá? Porque talvez em startups em mais early stage, né? Então eu acabo
principalmente quando a gente fala de investimento anjo, né, a gente está falando de cheques menores, eu acabo usando mútuo conversível para tudo. De fato, a única coisa que eu consegui com o mútuo conversível até agora foi me proteger de ações que as startups sofreram, né, porque eu não estou lá no contrato social, não converti ainda em ação, então eu não sou solidário com a consequência de uma má gestão, de uma gestão temerária, e eu só me protegi deste lado. Do lado, você tem toda a razão, do lado de falar assim, poxa, agora eu preciso acionar essa empresa e recuperar meu dinheiro. Normalmente a gente vai direto para o write-off, porque o processo custa às vezes mais caro do que, como os meus cheques são menores, o processo custa mais caro do que o que eu tenho para receber, e aquela história do molho fica mais caro que o peixe, né? Então, a gente escolhe não brigar e fala assim, beleza, entendemos, tal, esquece essa aqui, vamos para a próxima. Tá? Então a gente acaba sendo até mais permissivo em perder. Cheque de até 50 mil não vale a pena brigar. É que a gente foi realmente, eu já descobri que eu não fui investidor anjo, a gente foi arcanjo, né? Que a gente já foi um pouco maior. Mas tem uma... De tudo isso, você pelo menos tem que tirar do limão uma limonada. O que você faz? Pelo menos você queima você queima o fundador no mercado. Esse cara não levanta mais dinheiro em lugar nenhum. Então, você faz uma seleção natural, basicamente. Então, quem é bom vai para a fase 2. Um cara desse provavelmente não levanta nada e, oxalá, vai sair do mercado de saúde. E quando vocês falam, e acho importante, na questão de fundador, vocês falaram muito no singular. Agora, eu gostaria de explorar um pouquinho esse assunto, porque eu já vi várias startups ter um fundador que você vê, esse cara é bom, mas ele não tem todas as competências necessárias para fazer o negócio virar. Ou o cara normalmente é muito técnico, que é o pai da criança, né? O cara sabe fazer ali, mas ele não tem outras competências para levar aquilo para o mercado. Qual que é a visão de vocês? Eu fiz uma metodologia até por causa da minha formação. Eu sou cirurgiã, gente. Cirurgião não opera sozinho. No mínimo, eu preciso de alguém do outro lado e um anestesista, senão nem começa a brincadeira. Paciente. E o paciente? Detalhe, um paciente. Então, assim, eu vou pela mesma linha de raciocínio. Eu vejo o perfil do cirurgião. Ele é o líder do time, ele entendeu, ele sabe a técnica operatória, mas ele sabe a capacidade que ele precisa de um anestesista, que ele precisa de um instrumentador, que ele precisa de um paciente. Então, eu vejo essa capacidade que o empreendedor, o founder market fit, que eu gosto de chamar esse empreendedor do founder, tem. Se ele tem essa capacidade de articular o time com a visão de como um cirurgião faria, para mim, eu já dou o ok. Boa, Bala. Não, eu acho que a complementaridade é muito boa. Ninguém nasce com todas as competências. Eu acho que um co-founder ou um investidor que traz algo que agrega, a chance de sucesso é muito grande. Por exemplo, tem uma empresa que a Paula está auxiliando agora, que é lá fora. Os 4 são programadores super bons, mas não entendem nada de comercial. Fecharam agora um contrato com a OTAN, por exemplo. Você vê o nível de capacidade da molecada. Mas eles perceberam, falam, pô, isso aqui é uma fraqueza. Eu acho que essa somatória de você trazer pessoas que não necessariamente sejam fundadoras, mas que possam agregar e fazer a coisa crescer é fundamental. E uma coisa que ninguém leva muito no radar é o time. Eu vou dar um exemplo, vou até citar o nome. Eu fundei a Consulta do Bem, que para mim era uma das coisas mais legais que tinha, que nós fazíamos a venda de consultas online. Aquilo seria um sucesso se ela durasse mais 6 meses e conseguisse chegar na pandemia, porque eu tinha toda a telemedicina pronta, tinha tudo, tinha 1.200 médicos na minha base, tal. E lá eu tinha... Investida da Redpoint. Investida da Redpoint. Se eu tivesse um sobrevoo de 6 meses mais, provavelmente vocês estariam falando, pô, essa aqui foi um unicórnio. Você falou do Gurgel, né, Bala? Olha aí, ó. Exatamente, é o Gurgel. E às vezes você está no time. Tem outras que estão no time perfeito, entendeu? De falar, pô, é esse momento que tem que entrar no mercado, mas também não pode perder o time. Então, tudo isso tem que funcionar muito bem. O que eu vejo é que o fundador ele tem que ser muito mais flexível
e muito mais aberto. E eu acho que um grande problema que a gente tem no ecossistema de saúde que nós conversamos poucos e nós nomeamos poucos aqueles que são os maus elementos do ecossistema. Boa, Rosala. Tem uma questão aqui, Renato, de vamos lá, o próprio perfil da startup, né? Por exemplo, uma das que a gente investiu, ela se propunha a fazer sensores, né? Biosensores. Ela foi engolida depois pelos wearables, né? Mas quando você pega um empreendedor que vem do mundo científico, que vem da universidade, e você vê numa ideia um potencial produto disruptivo, essa foi a nossa aposta, né? Você rapidamente percebe que aquele cientista ele não vai ser, ele é aquele cara que concebeu a ideia, que ele identificou uma tecnologia que pode ser pode mudar o jogo, mas ele não é a pessoa que vai fazer aquilo virar um produto que vai ser aceito pelo mercado, que vai escalar, e até você mostrar para o teu empreendedor que tem aquela cabeça de cientista, que ele não vai ser o CEO da empresa dele, o filho dele, como a Paula colocou aqui, vai um tempo. Normalmente, a gente não aguenta o tempo e acaba não dando certo. De fato, essa não deu certo. Tem um outro perfil, que é aquele empreendedor cheio de certeza, né? Ele vai de cabeça naquele negócio, tá? E ele demora muito para perceber que ele está indo para o caminho errado, tá? Então, é muito do investidor e do conselheiro, principalmente, poder identificar isso, e acho que muito legal que o Bala trouxe, você falou assim, cara, se você de fato é uma equipe complementar ali, o próprio sócio, o co-founder, ajuda ele e ajuda o investidor a fazer a coisa acontecer. Você acaba tendo que compor com o co-founder para conseguir redirecionar essa rota. Mas pessoas, né? Não tem ciência exata para isso. Não vai ter nunca. Eu queria complementar, porque me veio a memória aqui, um conselheiro da Naspers, ele chegou para mim e falou assim, Paula, eu gosto muito da maneira como você pensa, né? Eu gostaria de treinar mais cirurgiões, porque ele associava a minha linha de raciocínio, a minha forma de pensar com a minha formação cirúrgica. Essa questão de cirurgião não opera sozinho, você tem que entrar em time. Então, usando essa analogia, eu quero até citar um dos melhores serviços uma das cirurgias mais difíceis que tem para fazer, gente, é o transplante de fígado. Ela é uma técnica operatória super complexa. E transplante de fígado em criança é mais difícil ainda, porque é tudo pequenininho. E o sírio-libanês tem um dos melhores resultados do mundo, tá? Em fazer esse tipo de cirurgia. Se vocês verem a dinâmica de como o Chap montou isso, é o que funcionaria numa startup, tá? É o que deveria funcionar numa startup. Cada tempo cirúrgico é um cirurgião estrela bambambam que entra. Então tem um cara que só entra, só coloca a luva para fazer a sutura da veia porta, porque é a sutura mais difícil que tem. Imagina um papel seda molhado e você tem que fazer uma sutura. Esse é o nível de dificuldade. Então esse cara só entra para fazer isso. Ele entra, faz isso e vai embora. O outro entra para fazer outra parte. Então ele construiu uma sequência onde cada pessoa, independente dela ser um líder, um médico super famoso e estrela, entra no momento certo para aquela cirurgia no final ser perfeita. A hora que as startups, as que funcionam, você pega os unicórnios, elas agem exatamente desta forma. Elas sabem o líder que precisa para resolver cada momento da escalada e cada problema nessa escalada, tanto na horizontal quanto na vertical. Sem ego. Né? Na hora que tem que fazer a porta, eu jogo para aquele cara. Na hora que tem que falar com o fundo tal, eu jogo para aquele. Na hora que tem que ir para público ou ir para falar na TV, eu coloco essa imagem. E aquilo é tão bem orquestrado, como o Bala fala, é uma orquestra de vários instrumentos e o maestro, que é o CEO, é tão bem feito que funciona. E é essa a dificuldade. Porque a maioria quer aparecer. Um apareceu mais, pronto, já é briga, vira tudo terapia de grupo. Aí o investidor e o conselheiro, ao invés de estar fazendo investimento, tem que ficar resolvendo o ego da turma. Ô, Rosala, você acabou terminando a sua fala com o link que a Paula deixou. No final das contas, somos seres humanos. E a gente está caminhando aqui para o final, vamos fazer uma rodada final.
a gente está no momento de transformação dos negócios, né? Você começar, eu não vi neste evento ainda as startups, mas nos outros eventos que eu tenho ido, a maior parte das startups são de IA. É IA para cá, IA para lá, só que a gente está vendo que é o ser humano que faz a diferença. Como que você vê dentro deste mundo daqui para frente, que o ser humano continua fazendo a diferença, mas a gente tem a inteligência artificial, que eu acho que não vai ser o foco da empresa. As startups precisam entender que a inteligência artificial e outras tecnologias são um meio. E elas vão descobrir porque as startups vão precisar da IA para fazer o negócio acontecer. Você vê uma mudança muito grande no mundo do empreendedorismo, de investidores, com tudo que a gente mapeou aqui, mas com essa grande variável que é a inteligência artificial? Olha, eu vejo uma mudança muito grande na questão da eficiência, né? Eu tenho bastante dificuldade dado algumas coisas que a gente errou em investimento, né? Eu tenho bastante dificuldade em ver o que o painel anterior trouxe da questão do ROI da disrupção, tá? A gente vê o mercado de saúde ainda muito mais, não digo preocupado, mas valorizando muito, não é nem valorizando, é assimilando ganho de eficiência do que assimilando disrupção, tá? Exemplo, se eu tenho uma das startups que a gente investiu, ela financia o que o plano de saúde não cobre. Ela foi e atacou um problema específico na... Dr. Cash. Vocês também? Pô, somos sócios. Aí, ó. Não são só eles dois, são sócios. Tá vendo? Agora vocês entenderam o que significa uma sociedade anônima. Na prática, o que é uma sociedade anônima. Mas então, gente, por exemplo, você foi lá e destravou um pedaço da cadeia produtiva. Então, isso eu acho que vai continuar acontecendo. O que eu acho difícil quando a gente olha IA é entender como é que a IA vai poder mudar o modo de operação, a nova medicina, tudo aquilo que foi trazido no painel anterior. É meio que um pagar para ver. Talvez hoje não tivesse na minha tese entrar num negócio desse. E outra, eu acho que tem uma grande dificuldade hoje em entender o que é de fato uma IA, o que não é, né? Era uma vez a gente chamava isso de estatística e funcionava do mesmo jeito, né? Mas os nomes vão evoluindo, obviamente sem querer simplificar, sem querer banalizar situações, que aí você tem uma forma de tratamento. E outra, né? Como tudo, talvez vocês experimentem isso na hora de usar IA no dia a dia. Quer dizer, o grande segredo está na pergunta que você faz. Se você uma pergunta não direcionada de frente para o problema vai te levar para uma resposta também para outro lado. Então, eu ainda tenho bastante receio em dizer isso aqui muda drasticamente o negócio. Eu estou ainda no ver para crer. Para fechar a bala e depois Paula. Eu acho que a verdadeira IA vai realmente mudar o negócio. Hoje o que eu vejo de IA é muita árvore de decisão automatizada na realidade. Exato. Então, mas sem dúvida nenhuma, a IA vai ser um novo marco que nós estamos tendo a possibilidade de viver. E aquele negócio, né, Rosala? Quando o gajo entra num prédio, fala, que andar o senhor vai? Falar, qualquer um, já errei o prédio. Então, tanto faz. Se você não sabe fazer a pergunta, não sabe o objetivo que você quer, e aí está passando para a startup, você não sabe o foco que você precisa ter e a solução que você vai realmente resolver e ela tem fit no mercado, cara, não adianta pôr dinheiro infinito que não vai entregar absolutamente nada. Eu vou brincar um pouco de futurologia, tá? Vamos ver o que acontece o ano que vem. Eu vou fazer uma premonição. Nós vamos ter, literalmente, inteligências artificiais vivas se tornando co-founders de empresas.
Eu acho que você vai trazer um painel aqui, eu sugiro que vocês Amanhã assistam às 17. amanhã às 17 horas, chamado Entidades digitais, inteligências vivas. Entidades digitais, literalmente. Quando vira uma consciência, não dá para explicar, vocês têm que ver, porque o painel vai ser feito por uma AI. É ela que vai falar, não é ninguém apresentando PowerPoint. É o Diógenes conversando com ela e ela respondendo, e o público perguntando para ela. É a Siri e a Alexa, mas não burra que nem a Siri e a Alexa. É sincericídio. Desculpa, Elon Musk, mas e a galera toda ali, Siri e a Alexa, nem é o Elon, coitadinho, é o Jeff dessa vez. Mas, enfim, a Ash vai vir, ela vai sentar no palco. Você vai poder fazer pergunta para ela. E aí eu ouso dizer que sentar no palco também não, né? Ela vai sentar, ela vai estar no celularzinho sentada aqui, vai na cadeira ainda, literalmente. E essas entidades digitais, que está sendo chamado dessa forma, que o Diógenes chama de inteligência artificial viva ou consciências digitais, essas personas, eu acredito que elas vão assumir no papel dos co-founders com o que eu não tenho, o que me falta, com as minhas deficiências, eu vou criar um agente que vai suprir isso e ela vai conseguir fazer esse papel. E aí eu posso ir muito mais além. Será que elas vão fundar a startup? Opa! Muito bem, eu acho que fechamos aqui com chave de ouro. Queria agradecer demais a presença de vocês, Bala, Paula, Rosala. E a provocação que ficou é uma provocação lá Trends News que a gente gosta de fazer mesmo. Bom, o que vai ser o mundo daqui para frente, porque eu também acredito, eu trouxe esse tema das entidades digitais, porque quem acredita em espírito ou não, quem acredita em extraterrestre ou não, não faço julgamento. A questão é que a gente está convivendo com um novo tipo de ser entre a gente. E a gente precisa, pelo menos, se conscientizar e tratar isso. Bom, muito obrigado, salva de palmas a todos. E fiquem para a próxima que vamos continuar. Obrigado. Na próxima, menos teoria, mais prática. A gente vai puxar o assunto aqui e trazer por que muita gente está falando e não está fazendo.